Olá, eu acredito que já estamos ao vivo. Vamos colocar, fixar o nosso comentário aqui. Correta. E aí, enquanto o Instagram vai chamando o pessoal, eu vou aqui ajeitando as coisas para a gente gerar valor. Editar. Opa! Já tem a Conceição aqui com a gente. Isso daí. Espera aí que eu estou colocando aqui o... Então... E aí, pessoal? O pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando. Ai, que felicidade. E agora sim. Deixa eu fixar aqui. E deixa eu dar as boas-vindas para o pessoal que já está chegando. Boa noite, pessoal. Já vou ajeitando as coisas aqui. E é isso daí. A Gisele já está aqui com a gente. Ah, o Panunto. Boa noite, Panunto. Boa noite, Conceição. É um prazer, viu, estar aqui gerando valor, né, para a minha audiência, para a audiência da Gisele, que veio aqui aprender com a gente, e assim todo mundo acaba aprendendo juntos. E é uma alegria e satisfação poder gerar valor na vida das pessoas, principalmente quando se tem uma causa nobre, uma causa em que eu posso falar por mim que me impacta dia a dia. E assim, para a gente começar, eu gostaria de me apresentar, né? Já vou me apresentando aí. Eu sou a Sônia Henrique, sou da cidade de Campinas. Tenho um trabalho, um projeto com a terceira idade, onde eu trabalho com os familiares, com os profissionais e com a sociedade de uma forma geral. Para quê? Para que as pessoas lidem melhor com os idosos. A gente sabe que teve muita melhoria, mas a gente sabe que tem muito ainda a se fazer. Então, a gente trabalha com mentoria, com consultoria, e também a gente tem aí a empresa Plenitude 60, que vai trabalhar com o treinamento de profissionais para lidarem melhor, de uma forma excelente com os idosos. Então, a Plenitude 60, ela será, né, o maior centro de treinamento da terceira idade para lidar com a terceira idade. E todo esse trabalho, ele tem um objetivo maior ainda, que é fundar a Casa de Amor e Acolhimento Santo Padre Gobi. Esta Casa de Amor e Acolhimento, ela vai ser para acolher os idosos que vivem em situação de rua, ou seja, os idosos que vivem na rua, né? Então, a gente vai ter esse trabalho aí, então a gente já tem essa questão em que a gente já está trabalhando, a gente já vai buscando, enfim, todos os rendimentos, a gente tem esse olhar assertivo para essa causa. E a gente conta com cada um de vocês, porque eu sei que é uma causa nobre e eu sei que todos vocês estão com a gente, tanto é que a audiência está sempre com a gente, está sempre curtindo, sempre compartilhando, e acontece porque vocês nos ajudam. E a Gisele já está aqui. Gisele, manda um oi para mim. Vamos chamar a Gisele. Vamos chamar a Gisele. A Gisele já está aqui. Eu já vou chamar ela. Vamos lá. Aqui, a Gisele aqui. Aqui, a minha parceira. É isso daí, pessoal. A live de hoje. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver. Vamos lá ver. Bom, enquanto a Gisele ela vai se conectando, a live de hoje... Oi, Gisele, deixa eu ver.
responder. Aqui. A minha parceira já está chegando aqui. Vamos receber a Gisele. Enquanto a Gisele vai chegando aqui, eu vou falando para vocês um pouquinho dessa live, desse tema. É uma preocupação muito grande. Nós, como consultores que atendemos os familiares, o que acontece? Muitas vezes, quando o paciente é admitido em casa, as famílias não sabem como lidar na questão da lesão por pressão, que é chamado de escaras. Então, a Gisele ela vem falar para a gente hoje a importância, né, o tratamento, enfim, ela vem aqui explanar para a gente. Espera aí, Gisele. Vamos ver. Vamos ver se agora ela consegue conectar. Aê! Boa noite, querida Gisele! Obrigada por esse convite, Sônia. Estava escutando ali um pouquinho da sua história, uma história muito bonita, empreendedora, de uma causa muito nobre, né? Gente, tratar saúde do idoso, né? Cuidar dessas pessoas no seu domicílio, fazer essas orientações. Que demais você está nesse projeto, né? E tá à frente a isso, justamente é um orgulho muito grande aí em Campinas, né? Conta com o nosso apoio aqui do Sul para que você precisar. É uma honra estar sendo recebida assim na casa de vocês hoje à noite, né? Para a gente estar falando um pouquinho sobre esse assunto muito legal. Exatamente, Gisele. Eu que agradeço aí a parceria e o que é mais lindo ainda, e o que me encanta e o que dá mais força para a gente ir além é realmente isso, Gisele, a gente saber, né, que a gente tem aí hoje essas facilidades, né, da gente poder se conectar, você aí no Sul, eu aqui em São Paulo, né, e a gente gerar aí Sim. essa parceria, então isso é muito lindo porque as causas se unem, né, para que o bem aconteça. Então, eu sou muito grata a você por você aceitar o convite, por você estar com a gente, gerando valor, trazendo esse conhecimento, alertando as famílias, trazendo conhecimento e ainda mais, trazendo a qualidade de vida para os idosos que a gente tanto busca, né? Porque cuidar da forma correta é a forma também da gente estar trazendo aí a qualidade de vida no caso que a gente vai trazer aqui para o idoso, né? Então, Gisele, fique à vontade, se apresente para nós, para a minha audiência, para a sua. A gente quer saber um pouco mais de você. E fique à vontade, que eu falo assim que as nossas lives hoje, né, com esse cenário que nós estamos vivendo, ele vira o nosso palco. Então, fique à vontade nesse palco, né? E fique à vontade Sim. e se apresente aí para a nossa audiência. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gisele, Gisele Cesadotes, é um sobrenome bem difícil, né, para encontrar nas páginas aí do Instagram. Eu sou enfermeira de formação, participei da parte desde o início, técnica de enfermagem, então tenho uma história bem grande na área da saúde. Hoje eu sou enfermeira dermatológica, trabalho com o tratamento de lesões, né? Então, assim, para quem está vendo a minha página, ela é só sobre lesões realmente. Então, a gente começa a falar de todos os tipos de lesões. A minha história na área da saúde e do tratamento de feridas se deu com uma senhora de 96 anos, uma senhora familiar, que eu comecei a cuidar dela quando ela teve Alzheimer, tá? E aí o amor pelas feridas veio mais ainda, porque ela passou por um procedimento em um hospital aqui do Sul, aonde no final da vida dela, com 97 anos, ela teve que sofrer uma amputação de membros. E aí, dessa amputação, a gente bateu muita cabeça, mesmo eu sendo da área da saúde, o que utilizar naquele ferimento. Você sabe que quando um paciente diabético amputa um pé, fica um ferimento aberto, é um curativo muito difícil de fazer. E aí surgiu a minha ideia de me especializar no tratamento de feridas.
né? Eu já estou trabalhando já há bastante tempo nisto, né? Hoje eu sou responsável técnica na empresa Curativa, uma empresa que vende os produtos da Hartmann, que é um produto que tem 200 anos de alta tecnologia. Então, são produtos que a gente consegue fazer o tratamento de feridas desde a prevenção até ao próprio fechamento, né? Então, quando a ferida está prevenindo, houve a ferida, o paciente já chegou para nós lá no domicílio com ferida, então a gente vai lá, faz toda a parte de orientação, da melhor orientação, né, Sônia? Nós estávamos falando antes um pouquinho, né? Qual é a melhor Exatamente. orientação para o idoso, né? A gente já vai falar disso. Mas aí a gente trabalha com toda essa linha, terapia de pressão negativa, fechou, cicatrizou, epitelizou. A gente também continua dando essa assessoria para esses pacientes e principalmente aqui no Sul a gente trabalha com a orientação e com a educação continuada junto às instituições, junto aos hospitais, junto à visitação médica, que é o que nós da área farmacêutica, né? Que a gente acaba fazendo muito isso aqui no Sul. Então, eu sou apaixonada por idosos, né? Até no final de semana eu fui atender uma senhorinha de 92 anos e ela disse: Posso tirar uma foto contigo? Eu disse: Pode. Ela disse: Não, porque eu me sinto tão feliz quando tu vem na minha casa, porque eu me sinto tão bem. E aí, quando surgiu na semana anterior o seu convite, eu disse assim: nossa, que importante, né? A gente vê muita live de produto, live de Covid, live de todas as coisas, eu já participei. E é importante trazer conhecimento. Hoje é o nosso palco, né? A internet é o nosso palco que a gente traz tudo, né? É uma ferramenta maravilhosa, o Instagram, que nos ajuda muito, mas aí a gente vem conversando e graças a esse seu projeto, que com certeza eu vou deixar salvo na minha página também, e passar para as pessoas, como faz falta daquelas pessoas que fazem uma mentoria para aquela família em que o paciente saiu de uma instituição, de um hospital, e chega no seu domicílio com uma lesão por pressão. O que fazer? Qual é o caminho que eu tenho que tomar, né, Sônia? Você me perguntou o que que a gente faz, como é que a gente orienta, né? E Exatamente. aí, às vezes, o que que acontece? Uma história que aconteceu essa semana comigo, inclusive hoje, até casualmente, pré-live, a gente foi atender um paciente que nos chamou para fazer uma orientação, que queria colocar um curativo de terapia de pressão negativa, porque tinha ouvido na internet, né? Então, ouviu na internet que o curativo, a vácuo, pressão negativa funcionava, era maravilhoso. Ligou para a empresa, agendou uma visita, a gente foi fazer a visita. Só que quando a gente chega no domicílio, esse paciente que não tem tantas condições financeiras, familiares, passaram, quando ele estava tendo alta do hospital, passaram numa casa de saúde, que aqui no Sul a gente chama as casas cirúrgicas. E a Certo. vendedora, e a vendedora habilidosamente, sem conhecimento muitas vezes, sem orientação, e talvez querendo vender, conseguiu vender em torno de R$ 2.000 de produtos que não eram para a fase daquela fase que a lesão por pressão do paciente tinha, né? Então, assim, houve um prejuízo para essa família, porque não vai conseguir utilizar um produto na fase que está, e teve que fazer mais investimento comprando outros produtos. E isso é um alerta para muitas pessoas hoje, quando a gente fala de um idoso no seu domicílio, né? De um idoso com lesão por pressão. A gente tem que ter um atendimento com um olhar muito holístico, né? Hoje a gente já tem o timers, né? Para quem trabalha na área da saúde, quem tem esse conhecimento, quando a gente fala no timers, a gente está falando de uma escala justamente do tratamento das lesões. Mas lá no final, ele tem o R e tem o S. O S significa a questão social, que hoje nós temos que avaliar essa questão social de nossos pacientes. Quais são, de fato, as condições desse paciente? Quais são, de fato, as condições? Quem é que é o cuidador que está cuidando? Quem é que foi contratado para cuidar desse paciente, para orientar? Quem é esse profissional? Ele está capacitado? Ele está habilitado?
ele tem condições de prestar um bom atendimento a esse paciente? Ele tem conhecimento técnico ou conhecimento de causa, né? Então, isso sim faz muita falta, né? Eu acho Faz que era sim. acho que era uma das perguntas que tu ia falar, né, Sônia? Que eu já cheguei falando. Exatamente. Nossa, que delícia! Nossa, eu acho assim fantástico. E assim, complementando um pouco a sua fala, essa questão aí de ter, né, o profissional adequado. E é exatamente esse cuidado que nós temos. Pegando até um gancho aí, ainda hoje a gente teve, né, essa negociação em que a família, né, o paciente está internado ainda, né? E aí Uhum. o que acontece? Aí ela solicitou o serviço, né, de um cuidador. E é tão importante isso que você trouxe para a gente, Gisele, porque quando eu falei para a família, né, os valores, a gente passou os valores, ela falou, olha, mas acontece o seguinte, a gente precisa de uma pessoa, mas uma pessoa assim que tenha um custo mais baixo, né, e a gente entende perfeitamente que existe família que não tem como, né? Só que a nossa preocupação de enviar um profissional capacitado no perfil daquele paciente que ele vai estar saindo do hospital é tão grande até que ele possa se reabilitar, né? Reabilitar. Então, ele precisa de um tratamento mais intenso. Então, o quanto é importante a gente estar trabalhando aí, capacitando profissionais, no meu caso, treinando, né? No caso, que nem, por exemplo, das feridas, a gente prestando aí a consultoria, que nem hoje a gente tem a facilidade aí de fazer até por vídeo, né, Gisele? Não sei se você já chegou a fazer, Sim. então a gente tem essa possibilidade, já é uma orientação a mais. Por quê? Porque para a família já não passar por esses problemas que nem você trouxe agora para a gente. Por exemplo, imagina, gastar R$ 2.000. Olha para a situação do idoso, né? Ele já tem aquela aposentadoria apertada, ele já tem aqueles gastos que são homéricos e ainda a pessoa, a gente não vai generalizar, mas de repente por não saber como lidar, então fez receitou, né, essa quantidade de medicamentos. Mas, enfim, a importância, exatamente até a live passada que a gente estava falando, né? A importância do conhecimento, né? Até mesmo falando aqui da terceira idade, do envelhecimento, para a gente ter um atendimento mais adequado. E é fantástico, assim, você trazendo isso para a gente, porque quando a gente admite o paciente em casa, muitas vezes, que nem você, se você tem ali o profissional preparado, Gisele, aí é uma outra situação. Mas muitas vezes a família não tem. Aí a família chega lá, só está a família, né? E o paciente ele já vem, né, com as feridas toda exposta. E aí, o que eu vou fazer? Né? E aí é onde acontece essas questões, né, Gisele? Sim, e até uma das questões muito grandes, assim, ó, o paciente está indo para casa, está existindo um preparo deste paciente, muitas vezes. Então, a gente vai por dois viés, né? Hoje, aqui no Sul, a gente tem o viés muito que muitos familiares não têm condições, de ter um cuidador no seu domicílio, ou de ter uma home care, uma empresa especializada que faça esse atendimento, ou de contratar uma empresa que faça essa consultoria, ou que faça propriamente os curativos nesse domicílio. Nós temos no Sul aqui um serviço de atendimento pelo SUS, que é o Melhor em Casa, mas ele vai uma vez na semana. E muitas vezes eles não têm essa condições de ver quem é realmente de fato aquele cuidador. Como é que é esse paciente no seu domicílio? Né? E aí, esses familiares buscam na internet muitas vezes quem são as empresas que fazem esse atendimento. E aí, a importância, né, Sônia, da preparação desse profissional. Quando a Sim, gente pensa num idoso, a gente tem que pensar que quando a gente está entrando naquela casa, o que a gente tem? A gente tem toda uma família para acolher. Porque aquele paciente, ele saiu do seu domicílio muitas vezes, caminhando, muitas vezes conversando, e ele volta para essa casa num estado totalmente diferente, né? Ele volta desnutrido, às vezes, ele volta com sonda, ele volta com todo um outro cenário que não é mais aquele cenário de antes, que ele conseguia até ir no banheiro sozinho,
e hoje ele precisa de um cuidador para trocar a fralda, e esse cuidador, às vezes, pode ser o próprio familiar, se bem orientado, se bem conduzido, né? Então, assim, eu acho que tu tá de parabéns aí pela Plenitude, porque vocês fazem essa mentoria junto aos familiares, junto aos cuidadores, de orientar como é que deve ser cuidado esse idoso, né? Ele está com uma lesão por pressão grau 2. Quais são os cuidados que ele tem que ter para que ele não evolua, para que não aumente essa lesão? É realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Isso não tem custo. Isso é hora profissional que já está ali. Seja você familiar ou seja você o cuidador, né? Então, a importância daquele olhar holístico para aquele paciente, de saber que a nutrição do idoso precisa ser rigorosa, porque a questão de absorção também já na senescência já é diminuída. Então, não é como eu, Gisele, que adoro, sou gordinha, adoro comer, e aí eu consigo lá comer minhas 2.000 calorias, eu tenho gordura sobrando, porque eu como sempre a mais que 2.000. O idoso, ele tem um gasto calórico muito maior, tem uma absorção muito maior, e quando a gente tem uma lesão, eu preciso nutrir mais ainda esse paciente, né? E aí o papel do cuidador, da pessoa que está auxiliando ele, é muito importante. Porque eu não tenho condições de comprar, de orientar um suplemento que custa R$ 20, que às vezes R$ 20 é o que aquele idoso tem para passar o dia, né? De comprar alimentos Verdade. e alimentos para sua família. Mas ele tem condições de comprar ovos, que eu tenho proteína que eu preciso para auxiliar nesse processo de cicatrização. Então, como é importante esse olhar muito preciso, esse olhar com este cuidado, o olhar de que aquele idoso está precisando de que realmente aquela pessoa que foi contratada, que ela vai ter um custo sim, porque conhecimento ele não vem por osmose, não adianta comprar um livro e deitar sobre ele, porque ele não vai vir. Conhecimento é através de estudos, é através de livros. A gente precisa estudar muito para que a gente tenha conhecimento. É a nossa vivência, né, Sônia? A gente precisa vivenciar. Eu, Gisele, já errei muito na vida. Eu já errei muito em indicações de tratamento. Eu já vendi para paciente R$ 2.000 de produtos que não estava adequado naquele momento da lesão, porque eu não parei para olhar de fato como é que é essa lesão. Quando a gente fala em lesão, a lesão fala com a gente. A lesão é um bichinho fofoqueiro. Para quem trabalha com feridas, ela faz toda a fofoca. Ela diz se o paciente está se alimentando, ela diz como é que estão as questões da contaminação, ela diz se a troca está sendo adequada, ela me diz se o familiar que ficou naquela noite, porque durante o dia, às vezes, os idosos eles têm acompanhantes, consegue contratar acompanhantes e ficar durante o dia, mas à noite a família que vai assumir. E Isso. aí, se você é um cuidador específico, que você é aquele cuidador que você estuda, que você busca conhecimento, você vai chegar e vai olhar e dizer, essa lesão hoje já não está tão boa, não foi virado de noite. Ah, mas eu virei. Só que daí aquele cuidador no outro dia vem de novo, mudou o familiar naquele outro dia, vem aquele familiar preocupado, que muda muito, de hora em hora ele está mudando à noite, mesmo assim, está cuidando, está fazendo o seu papel, mudança de decúbito. Não estamos nem falando em custos com curativo, só cuidados humanos. No outro dia, aquela lesão ela está um pouco melhor. A mudança de decúbito já auxiliou. Aí vem aquela outra familiar que diz assim: não, mas a enfermeira, a responsável, diz que tem que comer proteína, tem que ingerir vitamina C, tem que ter ferro, tem que ter esse acompanhamento. Não adianta eu dizer para você que somente o cuidador vai fazer, não, ele é todo um cuidado holístico. Eu tenho que olhar se realmente, de fato, esse paciente, o que, que a gente consegue com esse paciente de tratar essa lesão. Será que eu não posso orientar esse familiar para conseguir uma dieta lá pelo Sistema Único de Saúde, lá na unidade? Será que eu não consigo orientar para que substitua a carne pelo ovo, que é mais em conta, mas que ele vai conseguir em maior comer, ingerir em maior quantidade?
Será que eu não consigo fazer essa orientação em vez de ele comer tudo naquele momento do meio-dia, de intercalar refeições? Será que aquela fralda que compraram é uma fralda que às vezes eles não conseguem fazer a troca? Será que eu consigo orientar se é um paciente masculino de colocar então um papagaio para que ele não utilize aquela fralda, que a gente consiga fazer o processo de reabilitação deste idoso? Então são várias questões que muitas vezes a gente precisa responder no momento que o familiar nos procura, né, Sônia? Eu acho que tu tem bastante disso, deles procurarem cheio de dúvidas para ti, né? Como é que é Sim. isso? Nossa, Gisele, exatamente por isso o tema da live, porque isso acontece todos os dias e todas as horas. Não é Exatamente. esporádico, é todos os dias e todas as horas, né? Que acontece. Então, a gente teve um caso aqui em Campinas, né, em que o paciente ele estava no hospital municipal, né? Uhum. E eu gostaria também, Gisele, que você até trouxesse isso para a gente, se você tiver conhecimento disso, mas eu tenho certeza que sim, né? Então, ele estava no hospital municipal. O que, que aconteceu? A família, eu acredito que por conta desse cenário que a gente está vivendo por conta da pandemia, de não poder visitar, né, de deixar o paciente lá, ter esse acompanho. Eu não sei se aí no sul está desse jeito, mas aqui tá. De acompanhar por telefone, né? Então a consulta é por telefone. Então os familiares eles não têm assim conhecimento nenhum do que está acontecendo ali com o paciente, só a informação que os médicos passam. Sim. Porém, esse idoso ele teve alta, né, e foi para casa. Só que ele foi para casa, Gisele, em estado deplorável, né, em estado deplorável, deplorável. E Hum. aí a família pegou, né, estavam sem cuidador, e aí eles sabiam do meu trabalho e perguntaram, né, olha, a gente recebeu ele com as feridas desse jeito, só que a gente está tratando com hipoglós, né? E assim, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, que nem, por exemplo, que nem você falou, né? A gente estuda, a gente busca, a gente vai. Então eu busco muito, eu estudo muito, né? Busco aí a excelência para poder entregar, só que a gente também não consegue abraçar tudo, né? Então Não. é aí que a gente vai e busca, né, as parcerias aí, tá aí a Gisele, né? E a gente busca quem sabe, né? A gente busca quem sabe. E aí sim a gente teve que pedir aí a ajuda de um outro profissional experiente nisso para poder auxiliar a família. Mas a família já estava há uma semana, quase duas, lutando com isso. Né? Então, isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito. Principalmente com famílias carentes, né? Que eles chegam e são admitidos em casa e eles não sabem lidar. E muitas vezes também, Gisele, aquilo, assim, de um probleminha vira um problemão, pela falta de não saber. Sim, né? Porque, olha só, lá no hospital, ele está sendo realizado aquele curativo 2, 3 vezes ao dia. O paciente está tomando antibiótico terapia, endovenoso muitas vezes, né? Ele está recebendo uma nutrição, muitas vezes por sonda nasoentérica, ou está recebendo a nutrição adequada, porque passou por uma nutricionista que fez a sua avaliação, está recebendo o valor de calorias que deveria receber. Se é aquele idoso que precisa do auxílio para alimentação, vai ter um técnico de enfermagem que vai estar auxiliando na alimentação via oral, né? Então, dando até na boca do paciente. Só que muitas vezes ele chega em casa e ele não tem tudo isso. Ou então, aquele familiar não tem paciência para isso, né? Porque, gente, ter uma pessoa doente em casa, ele adoece uma família muitas vezes se ela não está preparada, se ela não está com uma orientação. Então, é muito interessante de buscar profissionais e empresas que tenham esse olhar humano e que tenham esse olhar assim, ó, muito bem, tal horário vocês nos contrataram o nosso colaborador. Ele vai trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite. Mas eu preciso educar a família de que das 8 da noite às 8 da manhã eles derem sequência. Por isso que eu acho muito interessante o teu projeto, né, Sônia? É de trazer esse conhecimento para esses colaboradores seus, né, para Sim. esses cuidadores, capacitá-los cada vez mais. Nós, da área da saúde, a gente não sabe tudo. Eu não posso ir lá na nutricionista
Apesar de eu ter conhecimento, porque eu estudei para isso, eu faço muitos estudos, muita pesquisa também na parte de nutrição, no processo de cicatrização. Mas eu preciso que muitas vezes esse paciente ele seja passado por uma nutricionista, que ela consiga avaliar realmente de fato o que está faltando de nutrientes para esse paciente, o que eu posso sugerir para esse paciente, mas com aquele olhar humano, com aquele olhar holístico, realmente, quais as condições do paciente? Quais são as condições que ele tem? Adianta eu orientar o paciente a utilizar um curativo de pressão negativa, por exemplo, que é um curativo que tem um alto custo agregado, se ele não consegue simplesmente comprar um colchão pneumático, que tem um custo, mas que vai aliviar aquela pressão, que vai alternar, né? Então, assim, tem que realmente, de fato, buscar, e eu vejo muito isso aqui no Sul também, não é só em Campinas, eu recebo muitas pessoas conversando comigo através do Instagram, me perguntando, tá, Gisele, estou com um familiar que está com uma lesão assim, assim, o que que eu faço? Esses dias eu recebi uma pessoa do Mato Grosso, eu digo, não, vamos lá, graças a Deus nós temos a internet, né? Nós temos hoje o WhatsApp, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Disse, vamos Verdade. lá, vamos conversar. Não conheço ninguém do Mato Grosso ainda. Eu disse para ele, estou te conhecendo agora, vamos ver o que eu posso te ajudar. E por perguntas básicas, olha só, como é que é o domicílio, como é que é o paciente, qual é a história dele, né? Qual é a história? Ah, tá saindo do hospital, tá com uma lesão muito grande, eu não sei o que fazer. Me orientaram a utilização de um produto e eu não estou encontrando. Aí eu digo, não, primeira coisa, me manda toda essa história, me manda uma foto, e aí eu digo assim, vamos fazer uma videochamada para mim conseguir fazer a visualização dessa lesão, porque não adianta você me mandar uma foto de pertinho da lesão, me parece que a lesão é gigante. E às vezes, quando a foto é mais de longe, que eu consigo olhar onde a região, eu consigo passar uma orientação mais precisa, mais adequada. E eu gosto muito, Sônia, de fazer a orientação. Como enfermeira, a gente não consegue ir todos os dias na casa desse paciente que acaba tendo um alto custo, né? Um profissional com expertise no tratamento de feridas, ele tem um alto custo agregado, né? Na parte disto. Mas é importante que a gente capacite aquele cuidador que esteja lá no dia a dia desse paciente, que a gente passe a orientação muito bem. Vai fazer o curativo? Vai fazer um curativo com tule de prata? Vai trocar somente o secundário? Olha só, ele tá sujinho, tá molhado. Não deixa esse curativo molhado, realiza a troca desse curativo. Vamos ensinar a educar como é que se tira o filme. Então, às vezes, eles vão tirar aquele filme transparente e acabam puxando de maneira errada, causando uma lesão maior no paciente ainda. São cuidados pequenos no dia a dia e que, se a gente consegue orientar e capacitar, a gente tem um idoso reabilitado. Eu sempre digo, é tão bonito a gente pegar uma lesão por pressão grande e a diferença, muitas vezes, de esse tempo do paciente estar perdido, o que vou fazer e não fazer um curativo adequado, ele pode ter uma sepsemia, voltar para o hospital. O Olha que tempo, às sério. vezes, que a gente perde desse paciente, a gente conseguiria reabilitar ele muito mais rápido se a gente tem esse tempo, que a gente tem um delay até ele conseguir um profissional, ou até que ele consiga essas informações de alguém que realmente lhe dê uma indicação correta, a gente tem um delay muito grande muitas vezes. E o que vai acontecer? Ele vai retornar para uma instituição, né, para uma casa de saúde, um hospital, vai Sim, passar por uma UTI novamente, vai passar por todo um processo e capaz dele voltar ainda pior para o seu domicílio com aquela lesão maior ainda, né? Então, são exatamente. algumas coisas que isso acontece no nosso dia a dia. Todos os dias tem pessoas voltando para o hospital porque tem uma sepsemia devido oriundo de uma lesão por pressão. Idoso é mais difícil ainda, porque o idoso a gente não consegue, ele não tem aquela temperatura febre, né? Então, quando você vê, ele já está séptico, né? Eu gosto, às vezes, de avaliar assim, os idosos e o pessoal diz assim: a gente vai numa avaliação e a gente pergunta assim, dona Ana, por exemplo, uma idosa, dona Ana, como é que a senhora está? Não sei o quê. Aí vem o cuidador, conta um monte de coisa. Eu Sim. digo, para aí.
eu quero ouvir da dona Ana. Ai, que lindo! Ai, Uhum. Gisele, já sou apaixonada por você, tô mais ainda. Ai, que cuidado! Eu quero ouvir da dona Ana. A dona Ana é uma pessoa que tem uma história, a dona Ana tem cicatrizes, tem rugas. A dona Ana é uma pessoa que tem um jeito. E não adianta, a gente tem a tendência, muitas vezes, da saúde, dizer assim, ai, dona Aninha, diminuir. Não, ela é dona Ana, ela não é porque Sim, ela envelheceu que ela é diminutivo, né? Por mais que às vezes a gente pense que isso é carinhoso, às vezes as pessoas estão curiosas com a gente porque está chamando de Aninha ou de vozinha. Não, eu não sou vó, eu não tenho neto. Eu tive uma vez uma idosa que disse assim, eu não sou vó, eu não tive neto. Eu não tenho filhos, eu não quis olha, ter filhos, então eu não sou vó. E eu fiquei olhando assim, eu disse, e ela tem razão. Aí teve uma outra paciente que disse assim, ai, enfermeira, sou tão triste porque eu sou tão magrinha que eu tenho rugas aqui. E ela, assim, ó, 97 anos de idade. Meus pacientes são todos pacientes bem idosos, viu? Não são nada longevas, jovens, né? São são longevas. longevas. Eu tenho uma senhora de 102 anos, a dona Belkids. A dona Belkids tem 102 anos e eu acompanho ela desde os 98 de idade. Hoje ela está na cama, acamada, teve uma amputação de membro. E é muito engraçado porque as pessoas pensam que ela não ouve. E assim, que ela não responde. Eu chego e digo, Bequinha, eu tô aqui, olha só, vim ver como é que a senhora está. E ela olha e me encara bem dentro dos meus olhos, porque ela reconhece o meu timbre da voz, como que eu falo com ela com carinho. Porque Olha ela só. já era chamada pelos familiares de Bequinha. E aí eu cheguei com todo o jeitinho e comecei a tratar dela. Então eu digo, dona Bequinha, olha só, eu vim aqui para lhe avaliar como é que a senhora tá, vim ver a sua pele, como é que a senhora tá. Ela não tem uma ruga com 102 anos. Mas a minha outra senhorinha de 98, ela diz assim: enfermeira, eu queria tanto tirar isso aqui do meu rosto. Ela tá com uma lesão gigante, mas o que ela se preocupa é o rosto, porque ela era gordinha, agora ela tá magrinha. Eu disse: olha, quem me dera chegar com a sua idade e ter essa cicatriz dessas rugas. Porque eu sei que eu vou ter vivido muito, muito bem feliz, porque a gente não pode viver infeliz, a gente tem que ser grato com o que a gente tem no dia de hoje, né? Cada dia eu digo sempre acordar de manhã e agradecer a Deus, obrigada por esse dia, né? Nesses momentos de pandemia de vida. Obrigada por eu conseguir levar um carinho para essas pessoas e uma orientação adequada no tratamento de lesões e dar conforto também. Eu disse assim, quem me dera chegar na sua idade e não ter ter essas rugas e dizer assim, essas são minhas cicatrizes de vida. E ela diz, ah, mas tu é muito querida, mas eu continuo magrinha. Eu digo, bom, mas então agora nós temos que mudar a sua suplementação. E aí a senhora precisa passar pela nutricionista, que eu sou enfermeira, eu não sou nutricionista. Eu sei que a senhora tem que comer, mas a nutricionista vai saber. E aí eu cheguei na casa dela hoje e ela começou a tomar o suplemento que a Nutri orientou. Então, assim, é todo um cuidado que tu tem que ter, é toda uma invasão de privacidade que a gente chega naquela casa do idoso. Então, como é que tu, Sônia, vai preparar o teu profissional para entrar nessa casa do idoso, que ele era acostumado a viver sozinho e que ele não tinha Exatamente. ninguém. E aí, daqui a pouco, ele está vendo que ele está sendo vigiado, está sendo cuidado. Qual é a forma que esse cuidador vai orientar ele, vai falar, olha só, a partir de agora, dona Ana, a senhora vai ter o Ricardo e vai ter a Jussara. São dois cuidadores que vão ficar trocando e cuidando da senhora o dia todo. E se é uma senhora que tem pudores e que ela não quer Sim, cuidadores homens, né? E é tanta coisa que a gente tem que olhar no cuidado do idoso que tu olha assim e diz, não, mas tu tem que olhar a história, cultura, exatamente. gente, cultura é uma coisa assim que eu digo assim, ó, gente, observe esse idoso, vê de que época ele é, como é que era a história de vida dele. Essa familiar nossa, que era do meu ex-marido, era muito engraçado, porque ela era uma senhorinha muito querida mesmo, mas ela era terrível, terrível, porque daí também as pessoas se abraçam por ser idosas, elas fazem tudo que elas queriam fazer na vida, elas fazem na sua senescência, né? Sim. E ela brigava com todo mundo.
Todo mundo ela brigava, não queria ninguém, não queria cuidadores. Ela andava de bengala, ela dava de bengalada nos cuidadores. E aí eu fui investigar por que ela brigava, né? Porque ela era aquelas pessoas alemoas e que não Uhum. gostavam de pessoas afrodescendentes. E eu Cultura. tinha uma cultura e tinha uma pessoa maravilhosa, que assim, uma pessoa de paixão, que eu adorava, que tinha um cuidado, sabe aquele cuidado humano? E a avó, quando era o dia da plantão da cuidadora, essa era o dia do estresse, porque ela sentava, fazia birra que não queria comer, ela se atirava no chão, mas ela tinha cuidado para se atirar no chão, porque ela tinha medo de se quebrar, então ela cuidava não se atirar no chão. Gente, assim, ó, até eu identificar isso, levou muito tempo. Aí chegou o momento que a gente conseguiu fazer essa identificação, que era a cultura dela e que ela não queria uma pessoa Sim. afrodescendente. E aí eu mudei, né? Eu me senti muito mal por ter que mudar a pessoa, mas eu tinha que respeitar a cultura da avó. Então, o cuidado do idoso, a gente tem que ter esse respeito da cultura e não só ser impositivo. A pessoa nunca comeu verduras. E aí chega lá o cuidador e começa a oferecer uma coisa que ela não consegue comer, né? Eu tenho que olhar essa cultura, qual é essa história desse paciente e respeitar a história do paciente. É tão importante, né? Nossa, isso é essencial, né? Que nem eu falo, eu sou cuidadora há quase 20 anos, né? E a gente tem que ter mesmo esse zelo que a gente fala, a gente busca a qualidade de vida para eles, né? E isso também inclui, né? Você respeitar. E nem muitas vezes, Gisele, você entra na casa do paciente, que nem um caso que o idoso ele não tá assim, ele vai para o hospital e ele volta totalmente sem a sua autonomia, né? Uhum. Volta ali totalmente dependente. E aí ele vai chegar na Sim. casa dele e ele vai se deparar com o cuidador, né? Gente, imagina a situação. E a gente tem uma conduta também, junto com os nossos cuidadores, junto com os meus colegas, que da gente ter esse zelo, principalmente quando a gente percebe que o idoso ele aponta assim essa rejeição do cuidado. Sim. A gente usar a palavra cuidador para eles já é um grande problema, porque ele já vai meter, ele fala, nossa, né, cuidar, alguém vai estar cuidando de mim, né? Então, o que, que a gente sempre orienta a família, né? Olha, a gente vai estar ajudando, a gente vai estar admitindo uma pessoa para estar auxiliando o senhor. O senhor já não consegue mais fazer isso, não consegue mais fazer aquilo, mas essa pessoa vai estar aqui para te ajudar, tudo bem? Então a gente tira essa palavra cuidador, então a gente está trabalhando isso daí, né? Porque Uhum. isso daí isso causa um mal-estar nele. Puxa, então vai ter que ter alguém cuidando de mim. Tudo bem, ele sabe que é um cuidado, mas muitas vezes a palavra, né, ela já muda toda uma situação. E realmente é isso mesmo. A gente chega na casa do paciente, você que nem ele guarda a meia há 70 anos naquele lugar. Aí o cuidador fala assim: ah, mas eu acho que não precisa ficar aqui, dá para colocar aqui, porque é melhor para o senhor pegar. Deixa a meia dele lá, sabe? Deixa. Não vai alterar a rotina dele, né? Vai conhecer, exatamente trazendo aí você, conhecer a história, a essência dele, para que a gente possa cuidar da melhor forma possível, de uma forma assertiva. E aí também, Gisele, a negociação com o idoso fica muito melhor, né? Quando você Com se certeza. aprofunda na história dele, né? A negociação dele, a negociação com ele, porque muitas vezes depende do idoso, é difícil a negociação. Então a gente faz todo, a gente faz todo esse caminho para a gente poder atingir o nosso objetivo, né? Que muitas vezes no seu caso, né? Que é tratar a lesão, que eles muitas vezes não aceitam. Então a gente traça todo esse caminho para a gente poder atingir o objetivo e na maioria das vezes a gente tem um sucesso aí, né? Eu vejo que a gente tem esse É, sucesso. se a gente une forças com o idoso, com o cuidador, com a pessoa da área da saúde que está lá prestando o serviço à família e que está no seu momento respeitando a cultura daquela pessoa, a cultura daquela casa,
né? Se portar de maneira adequada, sem ser sim, invasivo, mas estando ali, né? Então, assim, isso se faz muito importante e realmente é uma coisa de muita importância quando os pacientes precisam dos cuidadores, né, dessa pessoa, respeitar isso, respeitar o momento de privacidade, é estar ali, mas não estar, né? Eu digo sempre assim, exatamente. estar olhando, mas não estar em cima, né? Não fazer tudo por ele. Gente, quando a gente trabalha no processo de reabilitação no paciente que está com lesão, eu sempre digo assim, ó, precisamos que ele mude de decúbito, tá? Preciso que tu faças que ele vire. É trazer ele, esse idoso, para essa importância e trazer também, olha, a sua ferida está melhorando. É comunicar ele precisa saber, né? Ele precisa saber que a sua ferida está melhorando, ou a sua Sim. ferida deu uma piorada porque não foi mudado. Olha, se o senhor não comer, não adianta eu colocar. Eu sempre brinco assim, não adianta eu colocar pó de ouro que não vai resolver. Eu preciso que o senhor se alimente, preciso que o senhor faça gestão hídrica, de água. Ah, mas eu nunca tomei água na minha vida, minha filha. Às vezes eles me diziam isso. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma garrafinha e o senhor vai tomando. Toma e depois me diz. Começa com golinho de manhã, golinho de tarde. Não é chegar lá com uma xícara e dizer assim, a partir de hoje você vai tomar toda essa xícara aqui. Ele não vai conseguir. Impondo, né? Vai Não impondo, vai. né? Pequenas negociações. E é tão bom quando você chega no domicílio do idoso e ele diz assim: que bom que você está aqui. Que Ai, bom que te delícia. ter aqui. Gente, isso aí é gratificante. E o mais gratificante ainda, eu trabalho muito com lesão. Você trabalha com reabilitação e cuidado, né? E para mim a gratificação é quando eu vejo uma lesão e aquela lesão está melhorando e que foi seguido as orientações e que toda a equipe multidisciplinar seguiu aquela orientação daquele cuidado. E principalmente quando a gente tem o processo de cicatrização, né? Quando você fecha uma ferida, quando você dá alta para um paciente. Para ti também deve ser um orgulho, né? É bom ter pacientes, mas como é bom ter aquele volume que entra e sai, né? Então você consegue dar alta, mas aquela alta que o paciente, tu devolveu ele para o seio da família, que ele voltou para suas atividades, que se restabeleceu daquele problema de saúde, né? Eu acho isso tão bonito e tão gratificante. É gratificante, sim, quando você vê que o resultado ele é satisfatório, né? Então, isso depende muito do cuidado, né? Depende muito do zelo, então do conhecimento. E, Gisele, deixa eu te falar uma coisa. Já faz 47 minutos que eu estou aqui mergulhando nesse conhecimento. Estou maravilhada. Você está falando, você pode ver que de vez em quando eu baixo a cabeça que eu anoto, né? Porque para mim conhecimento sabe, é tudo, É, né? E só sim. eu queria te perguntar uma coisa, que eu falei assim, eu vou perguntar isso para Gisele, né, Uhum. que é algo muito relevante. Hoje, Gisele, a gente percebe, como eu estou na casa das famílias, a gente percebe que eles sustentam uma crença de que as caras, falando das caras que eles conhecem assim, né, que é a lesão por Uhum. pressão, elas se dão geralmente nos pacientes que ficam só acamados, né? Então, eu não sei se você confirma isso, porque eu vejo que os familiares, as pessoas, a sociedade, assim, né? Não generalizando, ele sustenta essa crença aí de que o idoso ou a pessoa ela só tem a escara porque ela fica muito tempo deitada. E eu gostaria que você trouxesse isso para a gente, para esclarecer isso, né? E de uma forma mais tranquila, assim, trazer para a sociedade mesmo que as escalas elas nascem de outras formas, elas, né, formam Sim, de outros meios, enfim, de outra né? Traz para a etiologia. gente isso. Então, as escaras, que é aquela ferida que geralmente acontece, que a gente chama lesão por pressão, né? Elas acontecem justamente por vários fatores, tá? Muitas vezes uma desnutrição, o paciente, para a gente começar a ter uma lesão por pressão, basta eu ficar 2 horas sentado na mesma posição e eu estar desnutrida, eu já vou começar a desenvolver uma lesão por pressão, uma escara.
Então, o que que eu preciso ter cuidado com isto? Que às vezes as pessoas dizem, ah, foi para o hospital e voltou com mais cara. Mas se ele tivesse em casa, somente deitado, também ele ia ter essa lesão, tá? O que Uhum. que diferencia? É o que a gente falou antes. Eu sou idosa, eu estou na minha senescência, eu tenho um aporte nutricional jamais diminuído, porque eu não vou ter uma tanta absorção. Se eu não tiver esse aporte nutricional adequado, se eu deixar esse paciente o dia todo na cama, o que que ele vai acontecer? No primeiro momento, ele vai começar começar a ter doenças cardiovasculares, porque você sabe que quanto mais a gente deitado, mais a gente envelhece, né? Infelizmente, a gente não fica novo dormindo, a gente acaba envelhecendo e tendo outros problemas, inclusive respiratórios, né, de saúde. Mas na lesão são a parte das nossas proeminências ósseas, ou seja, onde é que vou ter uma lesão por pressão? Idoso, geralmente a gente, na nossa idade normal, a gente é mais gordinho, a gente tem mais músculo, mais tecido. Quando a gente começa na nossa senescência, a gente começa a perder muita musculatura, né? Então, o que que acontece? A gente perde muito do nosso peso e perde muita massa magra. Com isso, sobra a pele, vem a nossa flacidez. Se eu ficar deitado em atrito do meu osso, por exemplo, na minha sacra, eu ficar deitada num colchão, que ele não seja um colchão pneumático, ou aquele colchãozinho casquinha de ovo, justamente, que é o piramidal também, o que que vai acontecer? Eu vou começar a ter um atrito, eu vou ter uma lesão por pressão. Se esse idoso não mudar de posição, ele vai aumentando. E aí, como Hum. é que a gente vai avaliar? Ele começa vermelhinho, tá? Fica aquele vermelho, daqui a pouco ele vai criando o hematoma e vai progredindo até ficar aquela escara seca. Quando eu tenho aquela escara seca, gente, chame um profissional habilitado. Não peçam para o vizinho, para o periquito, para o papagaio qual o produto que eu devo usar. Tentem ver na sua região, no posto de saúde, ou até no próprio atendimento domiciliar, quem está te atendendo, onde comece a olhar e dizer, ó, tem uma lesão, o que que eu posso utilizar? Porque quando eu tiver aquela escara seca, eu preciso de um profissional habilitado que faça um square, faça um jogo da velha, que utilize o hidrogel, uma papaina, uma hidroterapia para fazer o desbridamento autolítico. Se há uma lesão muito grande, eu preciso muitas vezes levar ele até uma instituição de saúde para fazer um desbridamento cirúrgico. Eu tenho que ter atenção, porque assim, ó, eu preciso remover aquele tecido. Eu preciso tirar dali. Porque se eu não tirar aquele tecido, ele vai começar uma infecção. E essa Uhum. infecção pode causar, como a gente fala no idoso, que ele fica desorientado, ele fica com confusão mental, que pode ser de uma sepsemia, né? Então, o idoso, ele, quando a gente conhece ele, tá lá no domicílio, a gente conhece ele, o que que acontece? A gente sabe como é que é o dia a dia dele, a gente sabe que às vezes eles têm a confusão mental da senescência, que é normal muitas vezes, né? Mas o que que acontece? Se ele está evoluindo para um estado mental que estou é, vendo que ele não está muito responsível, gente, ah, mas a escara tá seca. Não, gente, dentro dela, abaixo dessa camada seca, eu já posso ter uma lesão por pressão grau 4. Quando for Nossa, olha. abrir, ele pode estar até no osso, ele pode estar com uma osteomielite, sabe? A lesão, ela é uma coisa tão importante hoje quando a gente tem um paciente idoso no domicílio, que a gente tem que ter muito cuidado para ele não ter queda. Porque se o paciente fraturar um fêmur, um quadril, o que que vai acontecer? Ele vai ficar acamado no seu processo de reabilitação. E por ele ter uma questão de, muitas vezes, nutricional prejudicada, né? Ele pode sim desenvolver. Eu preciso ter esse cuidado holístico, esse cuidado humanizado e esse cuidado preventivo. Se é um paciente que teve um AVC, é um paciente que antes ele era um idoso que conseguia deambular, mas que agora
por alguma questão de comorbidade ele ficou acamado, eu preciso colocar curativos que façam a prevenção dessa lesão. Então, como é que eu vou prevenir essa lesão? Mudança de decúbito, alimentação, ingesta hídrica e com produtos adequados que façam a prevenção. Hoje existe placas de hidrocoloide, hoje existe filme transparente, não é aquele filme de cozinha, é o filme especial para o tratamento de lesões. Eu trabalho muito com hidrofilme. Então, tu coloca a película, protege as proeminências ósseas. Não tenho filme, só tem hidrocoloide. Vou proteger o hidrocoloide. Mas eu tenho que saber qual é o tempo de troca desse curativo. A média é 7 dias, tá? Mas ele começou a enrugar, eu preciso recortar e remover. Eu preciso saber como retirar esse curativo, tá? Não é só colocar assim, fui lá, comprei o curativo para prevenção, né, Sônia? Então, eu vim com a minha sacola lá, gastei tudo que eu tinha no mês, no ano, fizeram uma vaquinha com a sociedade e comprei todos os produtos agora, vai dar certo. Não vai ter lesão. Só que eu não sei utilizar. Eu não sei que eu tenho que tirar aquele papelzinho de cima, porque na bula às vezes não está a orientação. E aí eu não sei tirar e eu posso causar uma lesão. O uso do hidrocoloide é uma das coisas bem grandes. Na época que eu comecei na área da saúde, a gente utilizava placas de hidrocoloide para prevenção de lesão e para o tratamento. E era aquele hidrocoloide que ele era muito opaco, escuro. Era uma placa marrom. Então, quando você colocava, eu tô com uma lesão ali que ela tá grau 1, quase indo para o 2, se eu não fizer a movimentação. Ela tá com aquele vermelhinho ali, então eu tenho que ter cuidado, porque ela vai abrir se eu não fizer alguma ação. E a gente colocava o hidrocoloide e orientava a mudança de decúbito. Só que muitas vezes não acontecia. E aí, quando a gente removia o hidrocoloide, eis que estava uma lesão totalmente preta, aquela escara feita. Então, hoje existe produtos no mercado com alta tecnologia, graças às tecnologias da vida, assim como o Instagram, o WhatsApp, entre outras. Sim. A gente consegue colocar uma placa de hidrocoloide e eu consigo visualizar a lesão sem tirar o hidrocoloide. Ou então eu tenho produtos que eu consigo colocar ali na lesão, ele é de silicone, eu posso remover e eu consigo visualizar aquela lesão. Ou seja, eu consigo fazer a inspeção. E aí, a Gisele fala muito, né, Sônia? Mas Imagina, conhecimento. de tudo isso que eu falei, assim, nada muda, nada é substituível quanto o olhar humano. Quanto ao olhar com cuidado, o olhar, aquele olhar humanizado, respeitando a cultura do paciente, respeitando a cultura da família, respeitando aquela família que tu está naquela casa. Sim. Né? Então, posso ter a melhor tecnologia, Sônia, se me perguntar assim, Gi, o que eu posso usar de melhor curativo por uma lesão por pressão? Olha, hoje o top das tecnologias é terapia de pressão negativa, mas eu posso associar uma laser terapia, eu posso associar a uma ozonioterapia, eu posso associar um tule de prata, um alginato, um hidrocoloide, um hidrogel, um AGE. Eu tenho vários produtos, mas eu preciso ter aquele olhar humano e aquele conhecimento na questão social daquele paciente. Qual é a condição dele hoje? Custo-benefício para esse paciente. Eu posso dizer para ele que a terapia vai funcionar na vida dele se tem uma lesão muito exudativa? Eu posso dizer para ele que o hidrogel é o melhor produto que tem, mas ele não tem condições de comprar, ele poderia comprar somente a papaina para fazer um desbridamento? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Então, quando a gente fala em cuidado da parte do idoso, da parte de feridas, eu tenho que ter esse cuidado. E é o que eu sempre prego. E quem me conhece, quem me acompanha nas minhas lives, no meu dia a dia, sabe que eu tenho esse cuidado muito humanizado. Eu sempre vou olhar para o idoso como um todo. Eu nunca vou olhar para ele somente como minha fonte de renda, como minha fonte que, gente, olha, eu estou com 10 pacientes no tratamento domiciliar. Que bom, né? Que 10 pessoas acharam que o meu trabalho seria importante.
Mas eu quero, não só quero 10, eu quero 20, 30 falando de que como é bom ter a Gisele naquele domicílio. Como Ai, é que bom delícia. ter, como é bom ter a equipe da Sônia treinada. E como é bom respeitar a humildade da Sônia de dizer: eu não sei tratar de lesão, eu tenho alguém que possa te ajudar. Gente, Verdade. isso é importante. É importante tu dizer assim: eu tenho conhecimento, parte. Mas dessa área eu não tenho, mas eu tenho quem te indicar. E a gente está cercado de profissionais que a gente indique o trabalho do colega e que realmente aquele colega faça aquilo que a gente indicou, né? Porque às vezes não adianta a Sônia dizer assim, nossa, eu adoro a Gia. A Gia é uma pessoa que eu adoro no tratamento de feridas, acompanho ela, ela tem uma boa didática, ela realmente resolve. Porém, quando eu vou lá no domicílio daquele paciente que você me indicou e eu faço totalmente errado, eu já chego mandando em tudo, sem olhar qual é a necessidade real daquele paciente. Gisele fala Nossa, demais, né, Sônia? nossa, fantástica. Nossa, Gisele, eu tô aqui assim, ó, mas eu tô maravilhada, né? Assim, com tanto conhecimento, com esse olhar humano, né? Que a gente. Eu até tenho um hashtag no meu Instagram, né? Que eu falo, né? Humanizar o amor é a nossa marca, eu sempre coloco, né? Que é a questão de humanizar. E vejo que isso é primordial, isso é essencial. Começa aí, né? O Começa aí. humanizar está no topo, está no topo. Aí depois vem o resto, né? Mas esse olhar humanizado, olha, é assim extremamente essencial e vejo que é o que falta, Gisele. Né? E você passa isso para a gente, você passa essa tranquilidade, essa humildade, esse amor pelo que você faz. E quando a gente se depara com profissionais assim como você, a gente, mas assim, a gente parece que colocou lenha na minha fogueira, sabe? Deu assim aquele, né? Aquele combustível para continuar. Olha, vai além, né? Pode ir, vai além, vale a pena, porque tem pessoas ali que abraçam a causa, que amam o que faz. E realmente, Gisele, eu falo que para mim é como uma providência, né? Porque estar com você aqui nessa live com tanto esse conhecimento e você trouxe de uma forma muito assertiva, muito clara, né? Para que as pessoas pudessem assim tratar melhor os idosos, tratar melhor as pessoas e eu não tenho como te agradecer. A única forma que eu tenho de honrar, né, as suas palavras, os seus ensinamentos, é aí distribuindo mesmo, pedindo para que o pessoal que está aqui acompanhe a Gisele nas redes sociais, né? Sim. Porque a gente precisa de profissionais exatamente. E eu falo assim que a gente treina, Gisele, cuidadores de alta performance, de excelência e alta performance. Né? E você tem essa excelência e a alta performance, porque você busca. Né? E quando Ai, você falou obrigada. dos erros, eu achei sensacional, porque muitas vezes as pessoas elas erram e ficam se martirizando em cima do erro, né? E muitas vezes o erro é bom, porque a gente aprende com ele. Né? Imagina se não fosse os erros, como é que a gente faria? Né? A gente só não pode permanecer no erro, né, Gisele? Ah, não, por Permanecer no favor, erro, né? não. Mas, Sim. assim, eu quero te honrar, te agradecer, render gratidão mesmo, né, por essa noite, de você estar aqui trazendo de forma tão clara como lidar da lesão dos nossos idosos, né? E eu fico muito agradecida. E ao pessoal que está aqui também, que passou por aqui, o pessoal que está aqui com a gente também. A gente conta com vocês para que vocês possam distribuir essa live, né, o Instagram da Gisele, para que possa chegar no maior número de casos possíveis, para que as pessoas sejam informadas de como fazer, de quem procurar, de como admitir, enfim, todos os ensinamentos que a Gisele trouxe. Então, eu agradeço a todos vocês aí, da minha audiência, da audiência da Gisele, e quero mesmo, Gisele, formar uma parceria com você, né? Quero estar com você, assim, a gente formar aí esse corpo onde a gente vai fazer muita diferença. Não só no Sul, mas no mundo inteiro, né? Vamos Ah, pensar alto, né? Então, vamos, deixa vamos, aí. vamos pensar alto, porque realmente faz falta profissionais assim como você, como eu tento ser a melhor. Aqui o Exatamente. pessoal dizendo, Gisele é a melhor. Eu tento ser a melhor, né, gente? Eu luto muito para isso.
Às vezes a gente tem aquela questão de pensar em desistir de tudo. Vou mudar de área, vou voltar para um local. E eu sempre penso assim, nossa, mas se Deus te deu um conhecimento, usa ele. Usa ele para ajudar. Quando a gente tem um paciente, às vezes a gente pensa assim, eu vou lá, eu vou fazer esse paciente. Faça o seu melhor. Faça algo a mais para aquele paciente. Dá o seu ouvido para ouvir um pouquinho o que ele tem para te dizer. Gente, 5 minutos a mais que você ficar no paciente não vai perder seu dia, não vai estragar a sua agenda, mas vai ser tão reconfortante para aquele paciente que ele vai dizer assim: nossa, eu quero a Sônia lá todos os dias na minha casa, né? Então, isso é importante. Trazer a confiança de que você tenta ser o melhor, ou menos que tu está em busca de errar, todo mundo erra. Todos os dias a gente erra em alguma coisa. Às vezes a gente erra no responder. Às vezes a gente erra de falar uma palavra meio grosseira, que a gente não quer ser grosseiro com aquela pessoa. Às vezes a gente erra. Mas reconhecer o seu erro e dizer assim, me desculpa, né? Gente, isso é muito interessante. Lá no nosso paciente, é de ouvir ele, de dar atenção. Ele vai te xingar. Tem horas que ele está estressado, mas não é contigo. Ele está estressado com toda uma situação de vida que ele não queria estar ali. Ele não quer comer, não é porque tu não tá dando, porque tu tá dando, é porque ele está cansado muitas vezes. Respeitar o momento. Ai, Respeita o momento do outro. Se colocar no lugar do outro. Eu acho que quando a gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente vai conseguir ter um resultado muito grande no nosso trabalho, né? E eu até há um tempo atrás eu só trabalhava com lesões, eu não tinha uma página de lesões, ela tá jovem, né? Ela tem muitos seguidores, já tô com quase 3.000 seguidores, acho que faltam uns 30 seguidores para fechar os 3.000. Eu não comprei ninguém. Eu só foram me seguindo. Não é nada aquela coisa impulsionada, é comprada, não. Foi de conteúdo mesmo. você gera E valor, Gisele. o que eu digo para as pessoas sempre? E qual foi a minha ideia da minha página? E eu tenho acompanhado que as pessoas compartilham e que publicam e postam. O pessoal do Amor Feridas está aqui também, o Rodrigo. É justamente porque eu trago uma página de conhecimento. Se você olhar a minha página no Instagram, a minha filha que também está nos ouvindo, esses dias disse assim, mãe, é teu aniversário e eu não posso nem postar uma foto minha e tua. Eu digo, tu pode postar lá no Stories, foi meu aniversário, tchau, tchauzinho para ti, porque é uma página de conteúdo para profissionais da área da saúde que eles comecem a aprender sobre o tratamento das lesões. Então, desde aquela avaliação primária, né, a classificação da lesão, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre os produtos que se tem no mercado. Não é os produtos que a curativa aqui apresenta, é os produtos que tem no mercado. Quais são os tipos de alginato que tem? Tem A, B e C. Qual o tipo de prata? A, B e C. Mas que esses profissionais que estão buscando conhecimento tenham essa ideia. E a minha ideia também, Sônia, é estar no mundo dando cursos e ensinando e estar trazendo esse conhecimento, de estar trazendo essa troca de experiência, porque eu não sou conhecedora de tudo, mas eu aprendo muito todos os dias. Todos os dias a Exatamente. lesão me ensina, uma paciente me ensina. Às vezes uma senhorinha me diz assim, mas na minha época eu colocava babosa, colocava folha gorda. Ouve o que ela fala. Eu sempre digo, tu sabe que a minha avó também colocava, mas hoje a gente tem um produto melhor que vai fazer uma ação um pouquinho diferente, né? Então, fazer essa audição desse paciente. E isso que eu quero deixar aqui para todos vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que é sempre bom estar falando sobre isso, sempre é bom estar divulgando sobre isso. Que bom que tu me encontrou na rede, que bom que você me buscou para a gente estar falando aqui hoje, né? Nossa, eu entrei na sua página ali, né, vi a relevância, falei, gente, mas que maravilha, olha, ela tem que falar pra gente, né? E eu fui surpreendida quando você disse sim. Fiquei, ai, toda É, feliz, né? Mas é isso mesmo, sim, né? É isso mas é mesmo. Então, sempre sim, né? A gente tem que sempre dizer assim, ó, gastar um pouco do nosso tempo, né? Gastar não, se dar o nosso se tempo doar, né? para Se isso, doar. né? Se doar para as pessoas, se doar por uma causa. Tu tá te doando por uma causa, né?
A saúde do idoso é uma causa linda. Gente, é Sim, lindo, é lindo. É, porque é tudo uma história, né? Cuidar de criança eu adoro também, porque assim tá iniciando na sua fase. Cuidar de feridas eu amo de paixão. Mas quando eu pego um idoso, assim, que eu tenho que dar um atendimento ao idoso, eu sempre penso assim: olha a história dele, né? Para ouvir a verdade. história. Gente, tem tantas histórias assim de superação, tem tantas histórias de família. É, às vezes a gente serve como psicólogo até para esses idosos, às vezes a gente serve como Exatamente. psicólogo para a família. Eu estou tratando de uma lesão. Ah, eu fui contratada para tratar da lesão por pressão, mas eu estou conversando sobre toda uma história de familiar ou sobre um contexto. E como é importante de ter pessoas habilitadas e preparadas para isso, né? Preparadas para Exatamente. ouvir, né? Então, assim, Exatamente. ah, Sônia, a faculdade te trouxe, o teu curso te trouxe tudo isso? Te trouxe toda essa bagagem? Com certeza não. Não. Com certeza não. Tu buscou, tu ouviu lives, tu buscou cursos, tu te preparou. E assim a gente vai se preparando, né? Eu acho E que isso todos os é dias, né, Gisele? Isso é todos os dias, né? todos os dias. É uma busca constante, né? Uma busca constante. Exatamente. Nossa, Gisele, eu estou encantada com você, viu? Muito obrigada. Obrigada. E eu tenho certeza que, né, que como você falou, né, que você tem a intenção, e eu acredito que já trabalha com alguns cursos, ou você ainda vai formar alguns cursos? Então, eu tô com uma parceria muito grande com a editora Moriá. Não sei se tu já segue eles, mas é bem importante. É uma editora aqui do Uhum, Sul que trabalha com livros, livros da área da saúde, tá. livros com bastante know-how dentro do Brasil e até do mundo, tá? E a gente está montando alguns cursos. Um do primeiro curso que a gente está montando, que vai ser lançado em breve, é o curso de desbridamento para enfermeiros. Então, Certo. é um curso bem interessante. O outro curso que a gente vai dar sobre avaliação de feridas e coberturas de alta tecnologia, que é um curso maravilhoso, então, para técnicos, cuidadores, enfermeiros, para um público geral, justamente para quê? Para que essas pessoas tenham esse conhecimento e consigam utilizar a melhor cobertura para a melhor fase do processo de cicatrização. Então, a gente está com esse projeto a nível Brasil, né? Então, a gente começa pelo Sul, depois a gente vai subindo, né? Eu sempre brinquei até com o Gilberto, que é o proprietário da Moriá, disse, olha, eu vou acabar só viajando. Ele disse, não, mas o Sul precisa muito de ti aqui ainda, né? Então, a gente tem esse projeto sim, né? Então, conta Entendi. conosco, Tônia, a parceria com certeza, conta com a gente. Quando a gente montar uma turma em Campinas, com certeza eu vou para aí fazer um curso para vocês também, se for Legal. necessário, né? Porque eu acho que às vezes é legal a gente juntar. E hoje a gente tem as aulas online, né? Que também nos Sim, ajudam bastante, que eu acho que isso é bem importante. A pandemia trouxe alguns benefícios. Cursos online que a exatamente. gente não tinha antes, né? Então, hoje a gente tem os cursos online que já nos ajuda bastante. E eu também dou Exatamente. bastante curso e qualificação para a área da saúde, área médica também. Então, a gente acaba Uhum. dando alguns cursos de feridas para médicos, enfermeiros, instituições, tanto em hospitais quanto casas de saúde também. Então, acho que é bem interessante. Legal. E eu com Mas certeza a gente vai se cruzar muito nesses palcos da vida, viu, Gisele? Tenho certeza. é só o começo. É que nem depois que tu aprende a falar Gisele Cesadotes, eu digo assim: olha, salvou meu nome Gisele Cesadotes direito, tá tudo certo, vai me ver muito. E às vezes eu começo as palestras e digo assim, talvez tu tenha meu telefone, principalmente aqui no Sul, né? Talvez tu tenha meu telefone, olha lá como é que tá. Gisele, curativo, Gisele, enfermeira, Gisele, mais menos o meu sobrenome, né? Ah, Mas aí, verdade. menos o sobrenome, mas é a Gisele, né? Então, referenciando a pessoa. Ai, que Ah, maravilha. então tá. Gisele, muito obrigada. Viu? Assim, a minha vida inteira seria pouco para te agradecer, né, Ah, pelos ensinamentos. Muito obrigada. E a gente vai estar muito mais vezes aqui falando, trazendo, né, inovações, com certeza. E assim, querida, que Deus abençoe o teu trabalho e que você continue sendo essa pessoa humana cada vez mais, viu? E a nossa obrigada, viu? audiência aqui, muito obrigada né,
por estar acompanhando a gente aqui. Então, eu agradeço a minha audiência, agradeço a sua também. A E minha vamos também. continuar. E vamos continuar fazendo o que tem que fazer e levar qualidade de vida para os nossos idosos. Com certeza, com certeza. Conta conosco sempre, viu? Conta aqui com o pessoal do Sul. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima, que nós estamos 1h15 aqui. O Ai, Instagram que não me delícia! derrubou, que delícia! Verdade! Ele não Até me o Instagram, derrubou. tá interessante até para o Instagram, porque nem ele derrubou, tá vendo? Olha só quem entrou aqui no finalzinho da nossa live, a doutora Charlane, maravilhosa, uma cirurgia que eu adoro muito, muito, muito aqui do Sul, o pessoal da Curamed. Chegou no fim, mas ó, se é uma pessoa que eu respeito também, que me ensinou muito sobre lesões, é a doutora Charlane também, assim, é uma cirurgia plástica maravilhosa. A gente tratou vários pacientes, salvamos muitas perninhas, muitas pacientes mesmo. E é uma pessoa que estava atendendo. O Amor Feridas também chegou, a Renata. A Renata é uma enfermeira de referência também aqui no Sul, hein? Trabalha com atendimento de pacientes idosos domiciliares num convênio de Olha só os saúde. excelentes, hein? Nossa, tô com os grandão, né, É aí, gente? que maravilha! A nossa Não, live está sendo honrada aí, ai que maravilha! é uma honra mesmo, com certeza, né? Então, É, muitas pessoas que nos conhecem o nosso trabalho, nos respeitam, estão aqui. Muito obrigada, Charlane. Ó, beijinho. Não fui te ver hoje, não deu tempo, eu estava correndo, mas depois eu falo contigo. e é isso daí. Muito obrigada, Tá. viu? Um Obrigada, beijo, tá? pessoal. Um grande abraço. Ó, um beijo no coração e continue sendo essa pessoa maravilhosa, Gisele. Obrigada, você também, viu? Tô esperando a Obrigada. próxima, viu? Curamed, Já, um beijo já. para vocês. Vamos fazer uma live com a Curamed, ó. Vamos conversar com eles daqui a pouco também. Tem muita gente Ai, que entrando joia. aqui dizendo que é uma Me live de excelente. avisa, me avisa que eu quero acompanhar, viu? As lives também. Tá bom, Querida, com certeza. beijo, beijo, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.